estou conseguindo abrir o negócio aqui, gente. Abre. O brinquedinho é do pastor. Aí ele fica ali olhando. Mas a gente vai ficando mais velho. E aí as coisas vão ficando menores, não sei porquê. Né, letra e tudo mais, e aí por conta disso a gente começa a precisar de um outdoor assim, sabe, para a gente poder ler e meditar, mas amém, nós estamos enxergando, essas coisas são acessórios, mas são acessórios que Deus providenciou, graças a Deus, senão a gente não leria. Vamos fechar os olhos, eu quero que você faça uma palavra, fale ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração nessa noite. Pai, nós te damos graças por continuarmos aqui na tua casa, adorando ao Senhor com os nossos louvores, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora na meditação da tua palavra, nós pedimos que o Senhor tenha liberdade de falar aos nossos corações, que essa palavra caia em terra fértil, que não seja somente uma teoria, mas que possa se tornar uma prática, possa haver entendimento, possa haver necessidade de busca, de proximidade do Senhor. E a meu respeito, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor use a minha vida. E assim como o Senhor ministrou no meu coração, que o Senhor possa ministrar no coração dos meus irmãos, que aqui estão e aqueles que também estão em suas casas. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. O pastor tinha falado para mim essa semana, Débora, você pode pregar na quinta-feira. E, quer dizer, na verdade, ele não convidou, ele quase que convocou. E eu tenho evitado, como eu já disse para vocês, falar um pouco por causa da minha rouquidão. Eu tenho ficado cada vez mais rouca, e eu tenho percebido que isso é por conta do refluxo. E eu vou, acho que, precisar fazer realmente um tratamento bem sério com refluxo, porque isso tem me causado muita rouquidão, por isso que eu tenho falado menos, e por isso que eu também não tenho cantado no louvor. Morro de saudade de cantar, de fazer as coisas, mas a gente tem que respeitar o limite que nós estamos. E aí, quando ele falou assim, você sempre tem uma palavra na manga. Na verdade, eu não tenho uma palavra na manga. Eu sempre tenho alguma meditação que eu venho fazendo nos meus devocionais e as coisas que Deus vai falando ao meu coração. Nem todas as coisas que Deus fala ao meu coração é necessariamente para eu compartilhar com os irmãos. Mas tem coisas que Ele vai falando e eu vou sentindo que de fato Ele já está me conduzindo a preparar algo para ministrar à igreja. Então eu não poderia ser desobediente, até porque senão Deus puxaria a minha orelha e fala, já falei contigo, e você vai falar que agora não vai preparar, que você agora não vai pregar? Não, você vai falar. Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus vem falando ao meu coração, e assim que Ele falou, aí eu parei, mais especificamente para poder meditar nela. Toda vez que a gente fala das coisas de Deus, falar das coisas de Deus, falar da natureza de Deus, falar do seu poder, dos seus feitos, é algo que por mais que a gente queira explicar, por mais que a gente queira passar da forma mais clara para as pessoas, nós temos dificuldade. Falar sobre o sobrenatural não é tão fácil assim. Por quê? A própria palavra diz sobrenatural, então está acima do natural. Se está acima do natural, é porque já está acima da nossa capacidade humana de entender. Por isso que nós falamos, não se explica Deus. Tem como explicar Deus? Não tem como. Tem como você explicar todos os feitos de Deus? Não tem. Algumas coisas são mais fáceis, mas tem outras que a gente não tem palavras para poder expressar. Mas diante de tantas coisas que já não são explicadas da parte de Deus, tem duas coisas que a Bíblia nos fala que excede o entendimento. E aí eu fiquei pensando, bom, já não é de entender quase nada, o sobrenatural, falar de Deus e das coisas de Deus já não é fácil, e ainda existe duas coisas que excedem o entendimento, é para não entender mesmo.
Porque se excede o entendimento, já começa por aí. Não adianta nós queremos colocar numa caixinha. Se excede o entendimento, não adianta nós queremos ter uma explicação como 2 e 2 são 4. Nós precisamos compreender que excede o entendimento. Não vamos, mas é algo tão grandioso da parte de Deus, que com certeza Ele quer que a gente usufrua, que a gente viva, que a gente experimente. E essas duas coisas que a Bíblia diz, a primeira está lá, e eu quero que você abra a sua Bíblia, em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Versículo 16 ao 19, nós vamos ler. Todos acharam? Amém? Diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é que fala nesses versículos que Deus nos oferece que excede o entendimento? O amor. O amor. E realmente, quando nós paramos para pensar no amor de Deus, eu falo sempre que o amor de Deus me constrange, porque eu não mereço, você não merece as coisas que Ele faz, mas Ele faz. Quem daria o seu próprio filho para morrer pela humanidade? Quem vigiaria a nossa vida dia e noite? Quem iria fazer as coisas que nós vemos e presenciamos dia a dia? O amor de Deus é constrangedor. Mas quando nós falamos do amor, apesar dele não conseguir ser dimensionado e explicado, nós temos facilidade de aceitar o amor de Deus, nós temos a facilidade de acreditar no amor de Deus, nós temos facilidade de usufruir o amor de Deus. Quem aqui não gosta de ser amado? Todos nós gostamos de ser amados. Então não é difícil nós aceitarmos, acreditarmos e usufruirmos do amor de Deus. E mais, eu quero que você entenda que o que eu vou falar, eu não estou colocando uma comparação, mas estou colocando uma reação nossa em relação às coisas que Deus nos oferece. Então essa primeira coisa é o amor. Como nós temos facilidade em aceitar e usufruir o amor, a gente não precisa explicar, nós não precisamos mostrar ao outro, provar ao outro o amor de Deus. Até porque Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. Deus não nos ama porque nós fazemos tudo certinho. Ele nos ama e ponto final. Então, quando nós pensamos no amor de Deus, nós vemos que, por mais que aquele que não crê, ele não precisa explicar o amor de Deus. Ele não precisa ficar nas suas atitudes mostrando o quanto Deus o ama. Porque não é sobre o que ele faz, mas é sobre o que Deus faz, de demonstrar e de manifestar o amor dele a todos. Mas Deus ama o assassino? Ama. Mas Deus ama o adúltero? Ama. Mas Deus ama o alcoólatra? Ama. Mas Deus ama. E isso não tem explicação e também não depende de nós. Eu não tenho que chegar e falar assim, bom, deixa eu reagir a uma situação para poder testemunhar para o Guilherme que Deus me ama. Eu não preciso disso. Deus me ama. E nunca foi pelo que eu sou, mas é porque Ele é amor.
e a sua essência é amar. Mas existe uma outra coisa que a Bíblia diz que excede o entendimento. Eu quero que você abra Filipenses capítulo 4, e é sobre essa palavra que eu quero ministrar nessa noite. Filipenses 4, versículos 6 e 7. É bem um pouquinho depois para quem está na Bíblia, mas hoje normalmente estão no celular, é mais rápido. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Nós falamos que tem duas coisas que excedem o entendimento. A primeira é amor, e a segunda é a paz. E é sobre paz que eu quero falar nessa noite. A paz inexplicável. E nós precisamos entender um pouco mais sobre essa paz, até mesmo para que nós possamos vivê-la mais, buscá-la mais. E eu creio que há um diferencial na nossa vida e na nossa caminhada, quando nós conseguimos viver a paz de Deus, mesmo que nós talvez não consigamos explicá-la. Mas aí a gente pode falar, bom, a paz de Deus também é inexplicável, é imensurável. A paz de Deus é grandiosa, é misericordiosa, porém, para que ela seja manifesta e vista, depende também de nós. Para eu mostrar que eu usufruo da paz de Deus, eu preciso manifestar nas minhas reações, nas minhas atitudes, essa paz. Como que alguém vê a paz na sua vida? Através das suas reações, através da sua caminhada, através da sua fala, através das suas atitudes. Então, ter a paz que excede o entendimento, primeira coisa, não é ausência de problema. Às vezes nós achamos que ter paz é não ter problema. E se nós acharmos isso, eu vou dizer uma coisa para você: você nunca vai viver a paz. Porque é exatamente o contrário. A paz se manifesta no meio dos problemas. Ao contrário do que a gente acha que deveria ser a ausência dele, a paz se manifesta em meio aos problemas. Como você vai demonstrar paz se tudo estiver bem? Precisa? Claro que não. Para que você veja e usufrua, viva e testemunhe paz, você precisa estar passando por situações que fazem tudo para tirar a paz. E aí as suas reações, e aí as suas atitudes, a tua resposta é que vai mostrar se você consegue viver essa paz ou se você não consegue viver essa paz. E é tão interessante, tão inexplicável essa paz, tão quanto o amor, que nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que tiveram paz que excede o entendimento, porque não tem outra explicação. Por exemplo, Daniel na cova dos leões. Ele tinha paz ou não tinha? Se sou eu, primeiro que eu já ia fazendo assim, né, André? Para não entrar na cova. Eu com certeza entraria gritando, chorando, esperneando. Mas tudo indica que Daniel entrou de forma calma, que nem assustou os leões. Se estavam dormindo, nem acordaram. Como que alguém pode ficar dentro de uma cova, cheia de leões, sem gritar, sem reagir, simplesmente quieto? Somente uma pessoa que tem paz, que excede o entendimento. É inexplicável. Outras pessoas que nós vemos, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Gente, se os guardas que os empurraram para dentro da fornalha, só de empurrar,
já ficaram todos queimados por conta do calor. Como é que esses caras não entraram gritando? Como é que esses homens não reagiram da forma que normalmente nós faríamos? Como você faria se alguém chegasse e falasse: olha, você vai ficar naquela fornalha e ainda vou aumentar 7 vezes mais, para aquecer um pouco mais? Você ia pulando? Você ia quietinho? No mínimo a gente ia começar a querer justificar. Mas por quê? Perguntar, questionar. Então nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego com certeza tinham uma paz que excede o entendimento. Outro que nós vemos, Paulo e Silas louvando na prisão. No mínimo nós estaríamos murmurando na prisão, porque eles não tinham feito nada contra Deus. Por que eu estou aqui? Aí, ao invés de você murmurar ou querer entender, Paulo e Silas começam a adorar, a louvar a Deus. Só alguém que tem a paz, que excede o entendimento, consegue fazer isso. E cada um desses personagens, quando eu comecei a pensar, eu tentava me colocar na situação. Quantas vezes, não numa prisão de cadeia, mas a pandemia. Quantos de nós, ao invés de louvar, enquanto estávamos presos em casa, reclamamos pra caramba? Quantos de nós perdemos a paz por não podermos sair de casa? Sabe outro que nós também podemos ver, que só poderia ter a paz que excede o entendimento? Estevão. Quando eu fico imaginando Estevão, nós falamos e cantamos que a igreja está sendo perseguida, ninguém vai parar a igreja. Mas na verdade nós não passamos perseguição nenhuma. Quantos de nós fomos colocados contra a parede? Ou você confessa, não confesse a Jesus, ou você morre. Na verdade nós não sofremos nenhum tipo de perseguição. Nós temos liberdade para adorar, liberdade para professar a nossa fé. Então não é verdade que nós sabemos o que é perseguição. Agora imagine Estevão. Estevão estava sendo apedrejado. Imagina, pedra batida em tudo quanto é lugar, na cabeça, na cara, no peito, nas pernas, em todo, nas costas, apedrejado. E sabe o que ele faz naquele momento? Ao invés de praguejar ou dizer: poxa, por que eu estou aqui, que injustiça, ele orou e falou ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Somente alguém que tem paz, por muito menos a gente pragueja. Eu me lembro que quando nós saímos de São José do Rio Preto e estávamos em Americana, e as nossas coisas estavam tudo lá, encaixotada, entrou ladrão, e tudo indica que foi alguém que conhecia a gente. Foi estranho aquele roubo, e levaram todas. A do pastor não levaram, acho que era grande as coisas. A pessoa que roubou falou: não vai caber nada. Mas a pessoa que entrou lá, que provavelmente tinha homem e mulher, por causa dos passos que ficaram em cima de caixas, falou assim: opa, essa mulher, o que ela tem, tudo serve para mim. E levaram somente as minhas coisas e as coisas do Isaac, que era bebê. E eu me lembro que nós estávamos passando uma situação tão complicada, tão difícil já naquele período. E eu, sinceramente, praguejei, amaldiçoei a pessoa que estivesse usando todas as minhas roupas e todas as coisas. Provavelmente deve estar se coçando até hoje. Porque eu falei: Senhor, que injustiça de entrar na minha casa, pegar as minhas coisas, e da maneira que aconteceu, alguém que conhecia, alguém que vigiava, sei lá o que foi que aconteceu isso. Se eu tivesse a paz que excede o entendimento, talvez eu faria como Estevão: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fizeram. Mas é assim que a gente reage, quando a gente passa por uma tempestade, passa por uma dificuldade. E é exatamente quando passamos pela dificuldade, pelos problemas, é que nós nos localizamos quem somos e como estamos. Quando nós passamos pelos embates, pelos confrontos da vida, é que nós vemos como é que nós reagimos. Por isso que a paz só pode ser manifesta em meio a problemas. Quando tudo vai bem, como é que eu vou provar paz?
todo mundo fica em paz quando tudo está bem. Mas aí, nós temos que ver nesse texto que existe algo muito interessante que se opõe à nossa paz. Inclusive, é o que impulsiona a nossa falta de paz. E fala aí no versículo 6, no começo do versículo, fala: não andem ansiosos por coisa alguma. O que é que nos tira a paz? Ansiedade. Não tem nada que não nos tire mais a paz do que a ansiedade. E é exatamente por isso que a Bíblia fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Ao contrário disso, apresente as suas necessidades, apresente as suas súplicas, apresente os seus problemas, apresente as suas lutas, apresente tudo o que você precisa e que te causa ansiedade. Diante de Deus, apresente e já agradeça. Por quê? Porque a ansiedade nos tira a paz. O que é ansiedade? Quem aqui sofre de ansiedade? Eu sofro de ansiedade. Eu sempre achei que eu era uma pessoa ansiosa, mas não achei que era tão ansiosa. No entanto, que faz 3 anos que estou tratando transtorno de ansiedade. E eu nunca achei, eu sempre achei que o pastor que fosse ansioso. Não é ansioso. Imagina. Eu sempre achei. Ele falando, batendo o pé, e agora hoje quem tem que segurar a minha perna é ele. Se eu não tomar remédio aí que mexe mesmo as pernas. E eu comecei a ver o quanto eu sou ansiosa, mas o quanto Deus tem me ensinado sobre ansiedade. E o que é, resumidamente, ansiedade? Excesso do futuro no presente. Ansiedade é excesso do futuro no presente. E é tão interessante a ansiedade, porque ela nos faz imaginar situações, ela nos faz sentir coisas de algo que nem aconteceu. A gente antecipa, a gente sofre antecipadamente por algo que talvez nem vá acontecer. Então, por isso que algo que está lá na frente, a gente traz para o presente. Isso se chama ansiedade. E, infelizmente, nós temos vivido num mundo que é ansioso. O que tem de gente batendo a cabeça, o que tem de gente cansada, estressada, por quê? Preocupação demais, futuro demais. E aí contradiz aquilo que nós cantamos e a palavra diz: amanhã deixa cada dia o seu mal, porque amanhã pertence a quem? A Deus. Mas se nós falamos que pertence a Deus, por que eu trago o amanhã para hoje? Nós somos às vezes incoerentes naquilo que a gente declara. E nós entendemos que não é possível ter paz onde há ansiedade. Não há. Não dá para andar as duas coisas juntas. Ou você tem paz, ou você tem ansiedade. E aí nós vemos que a paz que Deus nos promete não é a paz que o mundo dá. Por isso que as pessoas procuram por paz em todos os lugares e nunca acham. Porque a paz que o mundo diz que pode dar é a paz ausência de problema. Mas a paz que Deus dá é aquela que se manifesta em meio aos problemas. E é tão interessante que a paz que excede o entendimento, ela vai além do que a gente pode mencionar, mais do que nós podemos explicar. Essa paz, além de nos acalmar, porque quando você fala paz, você imagina o quê? Brisa, não é? Então você imagina num lugar silencioso. Só que como que a gente tem paz no meio de barulho? Porque na verdade a paz que excede o entendimento e a paz que Deus dá, não é aquilo que acontece por fora, mas é aquilo que acontece aqui dentro. A paz que o Senhor nos dá, e é interessante que o versículo diz, além de acalmar as nossas almas, guarda o nosso coração. A paz que excede o entendimento, guarda as nossas emoções. A paz que excede o entendimento, guarda a nossa mente.
a paz que excede nossos pensamentos, excede o entendimento, guarda os nossos pensamentos. Então, o que ela faz? Controla ou anula a nossa ansiedade. Ou eu vivo ansiedade, ou eu vivo paz. E eu falei, Senhor, como eu deixei que a ansiedade tomasse conta da minha vida. E por eu não deixar, ou não pedir, ou não viver essa paz, o meu coração descontrolou, as minhas emoções se descontrolaram, a minha mente, os meus pensamentos descontrolaram. E não é isso que a paz que o Senhor nos dá oferece. Mas aí você vai perguntar, então como é que eu alcanço? No mundo que a gente vive, cheio de pressão, cheio de cobrança, cheio de problema, cheio de afrontas, e para nós que somos cristãos, que vivemos na contramão de tudo, tudo que a gente fala está errado, tudo que a gente fala é utopia, tudo que a gente fala é ilusão, o que era certo virou errado. Como é que nós conseguimos ter essa paz? E não tem outra forma, se não for através das nossas súplicas e das nossas orações. Não tem outra forma para nós termos paz, se não for apresentando a Deus tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós precisamos. Mas é interessante que quando fala através das súplicas e orações com ações de graça. Por que orar com ação de graça aos nossos pedidos e as nossas súplicas? Porque a gratidão precede milagres. Porque a gratidão precede provisão. Toda vez que nós agradecemos primeiro, o milagre vem não porque nós merecemos, mas nós reconhecemos aquele que dá, aquele que oferece, aquele que provê. Não é sobre as nossas forças, não é a respeito daquilo que nós somos, não é a respeito daquilo que nós fazemos, mas é sobre aquele que nos dá e que nos prometeu que daria a paz que excede o entendimento. Nós sabemos que paz é promessa, você sabia disso? Paz é uma promessa de Deus para a nossa vida. E é tão interessante que o povo perece, a palavra diz, porque não conhece a palavra. Se paz é promessa, eu posso o quê? Reivindicá-la. Senhor, se o Senhor me prometeu paz, o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender no que disse. Então por que eu não vivo a paz? Com certeza, porque eu não busco aquele que pode me dar essa paz. Paz é promessa. Se é promessa, não volta atrás. Se é promessa, é para viver. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu amo esse versículo, não porque ele fala que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas é porque ele não mente para mim. Esse negócio de crente achar que andar com Jesus é só vitória, é vitória em Cristo, não é vitória de não ter problema. Eu tenho problema, mas eu vou vencer. E aí, não, porque crente não fica doente, porque crente não falta dinheiro. Mentira, pô, então eu não sou crente. Falta dinheiro. Tem problema sim, fica doente sim, mas nenhuma dessas coisas me fazem desistir do autor e consumador da minha fé. Quando nós falamos sobre essa paz em meio ao mundo de aflições, nós aprendemos que é certo que esse mundo nos trará aflições, mas enquanto nós estivermos em Cristo, mesmo em meio às aflições e às adversidades, nós teremos paz. Jesus não nos enganou, Ele nos avisou. Então não tem por que a gente falar, meu Deus, por que tanto problema? Porque no mundo teremos aflições. Meu Deus, mas por que tanta perseguição no meu trabalho?
porque no mundo nós teremos aflições. Meu Deus, mas por que tanta luta na minha casa, com a minha família? Porque neste mundo nós teremos aflições. E o Senhor não nos enganou. Mas Ele disse que apesar das aflições, se nós andarmos com Ele, nós teremos paz. João 14, 27 também diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Se tem um momento, um tempo que nós temos vivido é de medo. A gente tem medo do que vai acontecer com o governo. A gente tem medo de não conseguir pagar as contas. A gente tem medo de não sustentar a família. A gente tem medo que a nossa empresa não dê certo. A gente tem medo e a gente tem medo. O tempo todo nós ficamos com medo. O tempo todo nosso coração fica perturbado, porque damos vazão à ansiedade. Trazemos o excesso do futuro para o presente. E por conta disso, nós esquecemos que nós temos uma promessa, de que o nosso Senhor nos daria a paz. E a paz que Ele nos dá, não é a que o mundo dá. Sabe por quê? Porque o mundo não dá paz. Vocês já acharam paz no mundo? O que mais fala de lindo na ONU, nessas organizações? Porque nós precisamos desenvolver a paz. Se nós ficarmos esperando essa paz, e isso é utopia, que o mundo diz, que as pessoas querem propor ao mundo, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais intrigas, onde todos serão iguais, todos poderão usufruir. Isso é totalmente contrário ao que a palavra diz. O que aconteceria nos últimos tempos? Guerras, pais contra filhos, filhos contra pais. Então, se tem uma coisa que o mundo não vai nos oferecer, e não é má notícia, é Bíblia, nós não teremos paz neste mundo. Sobre o que Ele dá, nós não teremos paz. Mas no meio de um mundo cheio de aflições, nós podemos ter paz, viver paz, mas essa paz que excede o entendimento, que não é a que o mundo dá, mas é o que o nosso Deus nos oferece. Por isso que a Bíblia diz: para os ímpios não há paz. Isaías 57, 21. Se para o mundo ter paz é não ter problemas, então não teremos paz. Se para o mundo são as circunstâncias, pessoas, locais, sistemas que traz paz, nunca terá paz. E é exatamente por isso que ter paz é um privilégio para aqueles que caminham com Jesus. Não é para os ímpios. É somente um privilégio para aqueles que buscam ao Senhor. E eu acredito que é aquilo que nós fazemos. Mas então eu quero perguntar para você: você tem tido paz? Você tem conseguido dormir, independente das circunstâncias? Como tem sido o seu sono? Você tem conseguido prosseguir, apesar das lutas? Apesar das coisas contrárias da sua vida, que tem aborrecido o seu coração? Você continua crendo? Você continua sonhando? Você continua fazendo com o mesmo empenho? Se a sua resposta é não, eu quero dizer a você que você precisa de paz. O grau de ansiedade, o grau de medo tem tomado espaço na sua vida, e talvez na minha, e tem ocupado o espaço da paz que Deus quer nos oferecer. A maior estratégia do inimigo é exatamente essa: ficar falando para o seu coração e para o meu: você não vai conseguir, não vai dar certo, você é um problema, desiste. Olha quanto tempo você está esperando, não vai acontecer nada, você não percebeu? Você não é capaz. As pessoas vão falar, as pessoas vão fazer, alguém, e vai ficar sempre a gente pensando. E a gente vive num meio cheio de medo, a gente vive cheio de ser refém de tudo e de todos. Não temos paz para caminhar.
pastor falou do amigo que veio do Rio de Janeiro. E ele disse que já levou golpe aqui em São Paulo 2 vezes. Pô, aí é para envergonhar a gente paulista. Veio do Rio de Janeiro, geralmente é malandro, mas eu acho que sabe o que é isso? Baixou a guarda. Achou que aqui é mais tranquilo. Não se engane. Nós vivemos num mundo onde teremos aflições, e São Paulo você vai ter aflição também. Mas eu também posso dizer que você vai ter paz, se você buscar essa paz, que excede o entendimento. Existe um propósito na permissão de Deus, quando nós passamos por tempestade e lutas. É engraçado que, além da ansiedade, além do medo, uma das coisas que nos atrapalha em relação a ter paz, é o tanto que a gente questiona Deus. E nós não conseguimos compreender os propósitos de Deus. Quando Ele nos permite viver problemas, tempestades da nossa vida, é porque às vezes somente nessas tempestades que nós crescemos. É porque às vezes somente nessas tempestades que nós aprendemos. É porque às vezes somente nessas tempestades que nós nos tornamos dependentes de Deus. Lembramos de Deus. É necessário nós passarmos por tempestades. É necessário. Sabe por quê? Porque Deus nos prometeu que estaria no meio delas conosco. E aí eu pergunto para você, como está o seu coração? Está em paz? Como está o seu sono? Como estão os seus pensamentos? Como está a sua confiança? Qual é a tempestade que Deus tem permitido que você passe? É uma tempestade financeira? É uma tempestade de enfermidade? É uma tempestade de problemas familiares? É uma tempestade de problemas emocionais, pessoais? Qual é a tempestade que você está passando? Certa vez, os discípulos estavam no barco com Jesus, e as ondas começaram a bater, e o barco parecia que ia virar. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E quando os discípulos chamaram, e ele disse: cala-te, mar, cala-te, vento. E olhou para eles e disse: homens de pequena fé. Olharam para a tempestade e esqueceram que eu estou no barco. Isaías 26, 3, 4 diz assim: tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Confie sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Sabe por quê que talvez nós tenhamos pouca paz ou falta de paz? Porque nós precisamos ter uma fé que seja mais firme. Uma confiança em Deus que seja muito mais do que palavras. Confiar é uma coisa. Falar que confia é uma coisa. Viver confiança é outra. É igual aquela ilustração que fala daquele equilibrista que colocou um cabo de aço de um prédio a outro. E aí falou assim, para quem estava num prédio: você acredita, você confia que eu passo por aqui equilibrando nesse cabo de aço? Aí a pessoa falou: lógico, você é o melhor equilibrista que tem no mundo. Confia? Confio. Então sobe aqui nas minhas costas e vamos comigo. Não, peraí. Eu falei que você, eu não. É mais ou menos o que nós fazemos com Deus. Nós falamos que Ele pode todas as coisas. Nós falamos que Ele tem resposta para todas as coisas. Nós falamos que Ele tem controle sobre todas as coisas. Mas quando Ele fala assim: aquieta, descansa, confia. Ah, mas daí também não, né? Então o que nós precisamos para ter mais fé
é confiar, é depender. Para termos mais paz, é necessário que a nossa fé não esteja baseada em circunstâncias. Nós não podemos viver por aquilo que nós vemos. Nós podemos e devemos viver aquilo que nós decidimos crer. Não são pelas circunstâncias. As circunstâncias nunca vão nos favorecer a confiar em Deus. Mas a decisão de ter fé, essa sim, fará com que a gente possa ser jogado na cova dos leões, na fornalha aquecida 7 vezes, colocados presos em uma cadeia, ou talvez apedrejados por aqueles que estão ao nosso redor. Mas mesmo assim, não só teremos paz, como ainda teremos condição de dizer: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Salmo 29:11 diz: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Bênção da paz é uma declaração de confiança na proteção divina e uma lembrança de que Deus está sempre presente para nos fortalecer e abençoar, independente das circunstâncias. Essa paz não é sobre o que acontece ao nosso redor, e sim o que acontece dentro de nós, que não nos deixa abalar. Não é você e eu ficarmos cegos às circunstâncias, mas as circunstâncias se tornarem pequenas mediante a paz do nosso interior. Você precisa de paz? Jesus deixou bem claro como uma promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu quero que você fique em pé. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que é que está tirando o seu sono. Eu não sei o que está te dando gastrite, úlcera. Eu não sei o que está te perturbando. Eu não sei o que é que está te dando medo. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida. Mas o nosso Deus conhece. E eu queria convidar você nessa noite, para que você pudesse se colocar diante de Deus e falar: Senhor, de fato, eu estou cheio de ansiedade. De fato, o meu sono não tem sido bom. De fato, eu tenho me angustiado. Eu tenho ficado agitado ou agitada. E nessa noite eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Aquela que pode ventar o que for ao meu redor, mesmo eu consciente de tudo que está acontecendo. Mas a paz que excede o entendimento me traz equilíbrio, me traz confiança, me traz esperança, expectativa, que Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos, quando temos paz, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu queria convidar você a vir ao altar. E eu queria que você não perdesse essa oportunidade. Eu não posso te dar paz. Infelizmente não posso te dar paz. Mas Deus pode. E não só pode como quer, e não só pode como promete, e não só pode como cumpre aquilo que diz. E eu quero que você fale: Senhor, eu preciso de paz. Eu preciso de paz para poder entender as coisas que o Senhor quer da minha vida. Eu preciso de paz para conduzir a minha casa. Eu preciso de paz para poder ficar feliz, me alegrar, não desistir. Eu preciso de paz, Senhor. E eu quero que você ore. Comece a falar aí, você que está sentado. Você não veio provavelmente porque você está com o coração em paz. Então, se você está com o coração em paz, use da sua paz para abençoar aqueles que estão aqui declarando que precisam de paz.
Nós precisamos desmistificar o altar. As pessoas acham que o altar é lugar de exposição, e na verdade não é. Altar é lugar de reconhecer que o único que pode intervir e mudar a nossa história é Deus. É lugar onde a gente se rende e fala: Senhor, não tenho como, não consigo, mas o Senhor sabe, o Senhor consegue, o Senhor pode. Ore aí na sua cadeira, e aqueles que estão aqui, orem também. E fala: Senhor, eu quero sentir essa paz. Você que está na sua casa, que também talvez não tenha vivido essa paz. A ansiedade, o medo, a perturbação, a insegurança do futuro tenha tirado a sua paz. Que nessa noite também você seja alcançado por essa paz. Pai, é bom nós podermos saber que existe um Deus que não é só vivo, mas é eficaz. Não é só um Deus de longe, mas é um Deus de perto. É um Deus que nos conhece por dentro e por fora. É um Deus que esquadrinha os nossos pensamentos, esquadrinha e conhece a intenção dos nossos corações. Como é bom poder servir um Deus assim. Ó Pai, nós sabemos que nós vivemos num mundo de muitas aflições, e o Senhor nos deixou já avisado que assim seria. Mas é tão bom sabermos que em meio a essa declaração do Senhor que o mundo teria aflições, o Senhor nos deixou uma promessa: que todos aqueles que andassem, que estivessem no Senhor, poderiam usufruir da paz que excede o entendimento. Então nessa noite os meus irmãos estão aqui reconhecendo que há aflições, que há medo, que há perturbação, que há ansiedade, que há desconforto, que há dúvidas em seus corações, e que eles reconhecem que precisam da tua paz. Que nessa noite o Senhor derrame a paz sobre a vida de cada um. Não para que eles possam achar que as circunstâncias vão mudar, mas que eles podem usufruir dessa paz independente das circunstâncias. Que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor sabe o que está permitindo. O Senhor sabe o que está fazendo. Então que haja paz no coração dos meus irmãos. E que essa paz possa trazer a proximidade deles ao Senhor. E que aos outros que estão ao redor possam contemplar a glória do Senhor na vida dos meus irmãos, através dessa manifestação de paz. Que as pessoas, ao olharem a vida deles, falam: como é que você consegue ficar assim, passando por tantas coisas? Como é que você consegue ficar tranquilo, sabendo que tem tantas coisas para resolver? Como é que você tem paz se você perdeu isso, se você perdeu aquilo, se você perdeu alguém? É a paz que excede o entendimento e que somente o Senhor pode nos dar. E nessa noite, o meu pedido, como tem sido para a minha vida: encha-nos da tua paz. Encha-nos da tua paz. Em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos dela para não desistir da nossa caminhada, para não ceder. Nós precisamos da tua paz. E obrigada, porque eu sei que ela é real, e eu sei que ela nos alcança, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.